Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2026 da Tecnisa. Estão presentes hoje os senhores Fernando Pérez, nosso diretor-presidente, e o Anderson Hiraoka, nosso diretor financeiro e de relações com investidores. Eu sou o Vitor Miranda, especialista de relações com investidores. Informamos que a gravação deste evento estará disponível no site de RI da companhia e, como sempre, iniciaremos a apresentação dos executivos e, em seguida, passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Fernando Pérez, que iniciará a apresentação. Por favor. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos. Enfim, vamos aqui para mais uma conversa, né? Mostrando aqui nossos resultados. Então, nós sempre dividimos nossa apresentação nessas três fases, né? Fala um pouquinho sobre a estratégia e depois o Anderson fala de desempenho operacional e desempenho econômico-financeiro. A estratégia, queria enfatizar alguns aspectos. Primeiro, como sabem, a venda da nossa participação aqui do Jardim das Perdizes para o BTG, não é? Eu vou falar um pouquinho mais detalhado na lâmina seguinte, mas já adianto que essa venda ainda depende de algumas condições precedentes, estão todas muito bem encaminhadas, a principal delas que eu destaco é o CAT, mas falaremos sobre isso na próxima lâmina. A gente tem a continuidade dos lançamentos aqui no Jardim das Perdizes, mas nós ainda temos 4 bilhões a lançar, sendo que a participação Tecnisa atual é da ordem de 2,1 bilhões. O Land Bank, nós temos um Land Bank robusto, 4,7 bilhões, sendo que 2,6 bilhões é a parte da Tecnisa. O nosso foco, obviamente, continua grande na estratégia comercial e de marketing. A nossa velocidade de vendas vem melhorando e, nesse primeiro trimestre, atingimos 17%. Uma outra coisa que para nós é mandatório é o controle das despesas administrativas. Continuamos trabalhando muito forte nesse item, ganhando muito em produtividade e, nesse primeiro trimestre, conseguimos reduzir. Em relação ao primeiro trimestre de 25, nós reduzimos agora 15%. Né? E a operação, nós estamos tendo rentabilidade, lucro bruto apropriado, REF, totalizou 154 milhões agora no fechamento do primeiro trimestre. Como dizia, sobre a assinatura do contrato, então, com o Banco BTG Pactual, nós assinamos o contrato em 30 de abril. A nossa participação atual é de 52,5%, como sabem, e nós estamos vendendo metade dessa participação no Jardim das Perdizes, pelo valor de 261 milhões. Quando isso acontece, então, nós passaremos a ter aqui uma participação no Jardim das Perdizes de um pouco mais de 26%, não é? E, como eu também já mencionei, essa operação ainda depende de algumas condições precedentes, as quais incluem a obtenções de prévias necessárias dos nossos credores. Se não é, ontem o Anderson conseguiu a última delas e o CAD também já aprovou e está naquele período, então, de possíveis contestações, que, na nossa expectativa, não ocorrerá. Esse prazo termina agora no dia 18 de maio. Queria dizer para vocês que agora, nesse primeiro trimestre, em março, entregamos mais um empreendimento. Entregamos o Figueira, essa torre muito bonita aqui no Jardim das Perdizes. Ela tem 104 unidades residenciais, um VGV de quase 300 milhões. A nossa participação, 52,5%. A outra diferença é da Hines, né? E de alguns 5% de minoritários. Esse empreendimento tem apartamentos de 189 metros quadrados e de 166 metros quadrados. E é aquele projeto completo, né? São verdadeiros resorts, né? Temos elevadores privativos, playgrounds, salão de festas, área fitness, esporte bar, enfim, bastante piscina coberta, descoberta, sala de massagem, spa. Realmente são empreendimentos, e esse é um empreendimento bastante diferenciado. Falando sobre Land Bank, fiz lá uma menção rápida, nós temos 4,7 bilhões, né? E desses 2,6 bilhões, a parte da Tecnisa, isso tudo antes da venda. Essas informações do primeiro trimestre, elas estão relacionadas à situação atual, né? Entre Tecnisa e Hines. E desses 2,6 bilhões que temos aqui, ou dos 4,7 bilhões,
nós temos 1,8 bilhão de projetos já aprovados. Falando um pouquinho da estratégia lá comercial de vendas, as vendas brutas alcançaram 147 milhões, sendo 81 milhões a participação da Tecnisa, e temos aumentado o nosso VSO. Quando a gente compara com o primeiro trimestre de 25, aumentamos 3 pontos percentuais, né? O nosso VSO atual está em 17%. Sobre as despesas administrativas, falava também, já fiz essa menção, para nós é extremamente importante. Reduzimos mais 13 milhões de custo, que significa 15%, quando eu comparo com o primeiro trimestre do ano passado. E outra coisa que a nós todos, e particularmente a mim, traz muita satisfação, que mesmo com essas medidas assim, de produtividade, de redução de custos, pelo quarto ano consecutivo, recebemos novamente a certificação do Great Place to Work, o que mostra que temos conseguido manter um ambiente de trabalho aqui saudável, agradável e bastante colaborativo. Sobre o lucro bruto a apropriar, são 154 milhões no primeiro trimestre de 26 e temos uma margem bruta de 41. Mas destaco que no Jardim das Perdizes, onde cada vez mais está ficando aqui os nossos empreendimentos, estão ficando, ela é de 46%, não é? Os demais projetos têm uma margem menor, quando você pondera isso, dá essa margem de 41. Mas se pusermos foco aqui no Jardim das Perdizes, é uma margem bastante interessante, já chegou a 46% e ainda uma tendência, uma probabilidade de crescer ainda mais. Muito bem. Nesse momento, passo a palavra, então, para o Anderson, nosso CFO, que vai conversar um pouquinho sobre desempenho operacional e econômico financeiro. Por favor, Anderson. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, falando aqui do desempenho operacional, começo falando das vendas brutas, que foram de 81 milhões, como o Fernando já comentou, e quando a gente desconta 12 milhões de extrato, chegamos em 69 milhões de vendas líquidas. E o destaque é a VSO, que teve, de fato, uma melhora aí de 3 pontos percentuais para 17%, como está destacado aqui no lado direito do slide. Agora, falando de estoque, por conta aí de 81 milhões de vendas e 12 milhões de extratos, chegamos no fim do primeiro trimestre com 404 milhões de reais na participação Tecnisa, dos quais 98%, ou quase que a totalidade, em São Paulo, e 83% de obras em andamento. Então, muito provavelmente estaremos com praticamente todos eles vendidos até a conclusão dos projetos. Passando agora para o desempenho econômico financeiro, esse primeiro slide trata da receita líquida, que atingiu 109 milhões no primeiro TRI de 26, redução em relação ao quarto TRI se deve ao menor volume de entregas no período. No quarto trimestre, a gente entregou o NIC e o Bosque Pitangueiras, então isso acaba gerando um receitamento maior, e no primeiro trimestre fizemos a entrega do Reserva Figueiras. O lucro bruto ajustado no trimestre foi de 41 milhões, sendo o destaque aqui a margem bruta ajustada, que atingiu 37%, ou seja, 6 pontos percentuais acima, se comparado aos 31% do primeiro TRI de 2025. Na sequência, a gente fala sobre a posição de recebíveis, em contrapartida aqui ao vencimento de dívida. Então, observando 2026 e 2027, a gente tem um total de recebíveis de 334 milhões, enquanto que as dívidas que vencem nesse mesmo período somos 209 milhões, que nos dá um conforto de que a gente consegue fazer frente a esses vencimentos. E quando a gente olha os vencimentos posteriores a partir de 2028, temos 140 milhões de recebíveis em 2028, 259 milhões de dívida vencendo em 2028, mas a gente tem 404 milhões de estoque ainda para fazer venda, então a gente tem a tranquilidade aqui de que vamos conseguir tocar esses projetos e fazer os pagamentos. Lembrando que, com a operação do BTG, a maior parte dos recursos será utilizado de fato para pagamento de dívida, então esse cronograma ele deve reduzir em termos de volume, né, significativamente, e também o prazo da dívida também deve ficar um pouco mais alongado. Aqui a gente apresenta o resultado líquido trimestre, que foi um prejuízo de 21 milhões, uma pequena redução em relação ao prejuízo do quarto trimestre.
de 24 milhões, e o lucro bruto apropriado, que finalizou o trimestre em 154 milhões, com margem bruta apropriada de 41%, que é uma margem muito interessante aí para a companhia. A posição de caixa finalizou o primeiro trimestre em 139 milhões. Houve uma redução ali em relação ao quarto trimestre de 2025, porque fizemos amortização aí antecipada de algumas dívidas, totalizando aí 151 milhões. No quadro de baixo, o patrimônio líquido encerrou em 264 milhões, também uma redução por conta do prejuízo do período. No gráfico à direita, na parte de cima, a gente fala da dívida corporativa líquida, que atingiu 503 milhões no primeiro trimestre de 26. E quando a gente soma as dívidas de projetos, o endividamento líquido ficou em 579 milhões no primeiro trimestre de 26. Com isso, encerramos aqui a apresentação de resultados e fico à disposição para as perguntas e respostas. Bom, recebemos algumas perguntas do senhor Clênio Soares. A primeira seria: boa tarde, do ponto de vista do investidor, é melhor vender participação ou construir no Jardim das Perdizes? Bom, Glênio, vamos entender, assim, se eu entendo bem a sua pergunta. Nós construímos para vender, não é isso? E o que acontece? Isso aqui, esse bairro é um sucesso. Nossos empreendimentos a gente vende com certa facilidade e com boa margem de ganho. Por outro lado, nós temos, como sabem, e Anderson acabou de mostrar, uma alavancagem grande. E o custo dessa dívida é muito elevado. Por conta disso, nós preferimos diminuir o ganho, obviamente, mas diminuir a dívida. Com essa venda que estamos fazendo para o BTG, nós estamos diminuindo dramaticamente o custo da dívida, o que deixa a nossa empresa mais saudável. Vocês querem complementar com alguma coisa, Anderson? Não, acho que é isso, né? Mas lembrando que a gente continua com uma participação bem importante dentro do projeto, né? A gente acaba abrindo mão de resultado, como você comentou, mas ficamos numa situação de estrutura de capital bem mais saudável. Perfeito. Certo. Aí o Glênio ainda pergunta também, né? Tecnisa pretende vender mais alguma participação no Jardim das Perdizes? Bom, assim, nós estamos abertos a bons negócios, né? Fizemos esse bom negócio, acho que se lembram, nós estávamos negociando por mês com a Cirela, em algum momento decidimos que o negócio já não estava sendo tão bom, não é? E aí abrimos mão da negociação com a Cirela, fizemos com o BTG. Estamos satisfeitos, mas estamos abertos a boas ofertas, né? De repente, se aparecer alguma coisa muito boa, poderemos fazer. Aí o Glênio ainda pergunta, né? Quando o lucro apropriado poderá ser contabilizado nos resultados? Anderson, por favor. Claro, o lucro bruto apropriado, ele vai sendo reconhecido conforme a gente desenvolve e entrega os projetos, né? A gente ainda tem 1,6 bi aqui de VGV em desenvolvimento e com entregas aí previstos para 2027 e 2028, né? Então, esse resultado ele vai acontecendo durante esse período, tá? E o Glênio ainda pergunta: a expectativa da Tecnisa passar a ter lucro líquido ainda em 26? E nos agradece. Quem agradece somos nós, Glênio, pela sua participação e pelas suas perguntas. Bem, evidente que o lucro líquido nós miramos muito, mas a gente, nos nossos balanços, a gente sofre ainda muito por questões do passado, que quando fomos construir no Brasil inteiro, com aqueles parceiros, que nos deixaram aí muitas contas a pagar, não é? Então, é evidente que a gente persegue o lucro líquido, mas mais importante para nós é a geração de caixa e o lucro operacional. A companhia está tendo um lucro operacional grande, ainda apresentamos alguns prejuízos, repetindo, por contas do passado, que somos obrigados a pagar, e temos a expectativa de, já em 26, ou com certeza a partir de 27, não termos mais essas questões do passado e teremos também um balanço com lucro líquido. Perfeito, Fernando, obrigado. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Então, dessa forma, agradeço e passo a palavra de volta para o Fernando para as considerações finais. Bom, a gente que agradece aí a participação de vocês e continuamos aqui fazendo o nosso trabalho no sentido de
oferecer o melhor possível para os nossos acionistas. Obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado, Obrigado, gente. bom dia. Tchau, tchau.